Olá, caros cursistas! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso técnico em Transações Imobiliárias, da matéria Direito Imobiliário 2, na parte de Obrigações e Contratos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Não podemos deixar de falar que essa matéria é muito importante a partir de agora na vida profissional de cada um de vocês. Como na aula passada, vou pedir a todos que em nossa aula esteja sempre com papel e caneta em mãos para anotar alguns artigos falados na sala e poder estudá-los depois. É bom também ter em mãos papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem lá no fórum Tira Dúvidas. Se quiser falar comigo para sanar qualquer dúvida, o meu e-mail está lá na sala virtual. Já aproveito a oportunidade, pois é sempre bom reforçar, para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste lá as dúvidas no fórum pertinente à nossa segunda videoaula. Bom, como todos já sabem, o nosso curso vai atribuir a todos um conhecimento acerca das relações estabelecidas no contrato de compra e venda imobiliário e as suas obrigações. Em nossa segunda videoaula, está disciplinado no nosso caderno didático, nas páginas 36 até as páginas 57. Então vamos começar? Porque não podemos perder tempo. O nosso objetivo nessa aula é, como sempre, proporcionar um enriquecimento teórico e lhes dar maiores seguranças e habilidades no mercado de trabalho, bem como compreender algumas regras sobre a venda, identificar características de compromissos de compra e venda imobiliária e conhecer formas contratuais, e também analisar as espécies de arras e suas consequências. Na nossa primeira aula, tivemos a oportunidade de estudar as legislações que serão utilizadas como fonte de pesquisa, o conceito de compra e venda, as partes que estão presentes no contrato. Estudamos também as principais características que são a bilateralidade, a onerosidade, a cumulatividade, a consensualidade e a tipicidade. Vimos de forma bem completa os 4 requisitos específicos do contrato de compra e venda imobiliário. Vocês lembram? São o consentimento, a coisa, o preço e a forma. E por fim, vimos também a responsabilidade pelos custos do registro do contrato de compra e venda de imóveis. Estudado todos esses requisitos e características, vamos considerar agora algumas restrições a esse tipo contratual, ou seja, situações que devem ser observadas pelas partes. Bom, analisamos na nossa primeira videoaula que o consentimento, que é um requisito que advém do requisito geral, que é a manifestação da vontade livre e da boa-fé, é um dos requisitos do contrato de compra e venda imobiliário. Ocorre que tal autonomia não é absoluta, já que o Código Civil de 2002, por diversas vezes, limita a autonomia das partes, impondo certas regras que devem ser obrigatoriamente obedecidas. Assim, o nosso objetivo será falar e explicar as principais restrições do consentimento, da autonomia da vontade. E a autonomia da vontade não é aplicável apenas no contrato de compra e venda imobiliário, mas em todos os contratos em geral. Bom, vamos começar explicando as restrições que são a venda de ascendentes e descendentes, venda entre cônjuge ou companheiro e a venda a condomínio. A primeira a ser estudada será a venda de ascendente a descendente. Entende-se por ascendente a geração anterior a uma pessoa, ou seja, diz respeito ao antepassado. Sendo assim, o pai e o avô são ascendentes do filho, dos netos. Por outro lado, a palavra descendente diz respeito a qualquer pessoa que descende a outra, isso é, a geração que está abaixo. Assim, o filho é descendente do pai, o neto é descendente do avô. Após saber os conceitos de ascendente e descendente, é necessário observar que o artigo 496 do Código Civil de 2002 dispõe que é anulável a venda de ascendentes e descendentes, salvo se os descendentes e os cônjuges do alienante expressamente houverem consentido. Logo, podemos entender que caso o pai, que é o ascendente, queira vender um imóvel a um dos seus filhos, que é o descendente,
haverá necessidade de concordância expressa dos demais filhos, que são os outros descendentes, e da esposa do alienante, que é a cônjuge do pai. A intenção desse artigo 496 do Código Civil de 2002 foi justamente resguardar a ideia de igualdade entre os filhos, de modo que todos terão igual direito à herança. Isto é, se não fosse necessário o consentimento expresso do cônjuge e dos demais descendentes, que são os filhos, seria possível que o pai beneficiasse um filho predileto, com detrimento aos demais. Para facilitar, vamos dar um exemplo? Joaquim, solteiro, possui 3 filhos, sendo filho 1, filho 2 e filho 3. Se Joaquim não gosta muito do seu filho de número 2, e resolve passar toda a sua herança para o filho de número 3 e o filho de número 1, que são seus prediletos. Pela lei, todos os filhos têm direito igual. Sendo assim, Joaquim não pode passar toda a sua herança para os seus 2 filhos e deixar um de fora. Isso seria impossível. Mas pode se tornar possível se o seu filho rejeitado, o filho de número 2, no exemplo, concordar em assinar. Neste caso, se o filho de Joaquim aceitar, poderá sim o pai beneficiar somente os outros 2 filhos. Perceba que se não fosse a obrigatoriedade da assinatura dos descendentes, seria fácil burlar a legislação, prejudicando a herança de um dos beneficiários, no caso os outros filhos. Vamos agora para a nossa segunda restrição, que é a venda entre cônjuge ou companheiro. Bom, cônjuge ou companheiro é uma sociedade conjugal. É a intenção de formar uma família. Por meio de uma união estável, os cônjuges ou companheiros assumem entre si direitos e também deveres que são recíprocos. E também buscam administrar os bens patrimoniais constituídos dessa união pelas normas do regime de bens ou de um pacto antinupcial. Sobre a venda de bens entre cônjuge e companheiro, o artigo 499 do Código Civil de 2002 dispõe que é lícita a compra e venda entre cônjuge e companheiro, com relação aos bens excluídos da comunhão. Assim podemos entender que a regra é que não há impedimento para que o cônjuge e companheiro vende bens entre si, ou seja, podem vender bens imóveis ou não, entre si. Porém, o dispositivo legal faz uma ressalva. Vamos analisar novamente esse artigo? É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Esse artigo possui explicação óbvia, que é a de não haver utilidade o cônjuge vender um bem ao outro, sendo que o bem já pertence a um dos dois, por força do matrimônio ou do reconhecimento de uma união estável. É simples o entendimento, ficando claro que a pessoa não pode vender algo, o objeto, para si mesmo. Por último, e não menos importante, a próxima restrição a ser estudada é a venda entre condômino. Bom, existe condomínio quando 2 ou mais pessoas possuem a propriedade, o domínio de um mesmo bem, ou pelo menos parte dele. Para facilitar, vamos a mais um exemplo. Ana e Maria concordam em comprar um mesmo imóvel, sendo que cada uma desembolsa metade do valor. Logo, cada uma delas será proprietária de 50% do mesmo bem, tendo aqui um condomínio. Guardadas as devidas proporções, é possível dizer que um condomínio estabelece uma sociedade entre os coproprietários. O Código Civil de 2002 estabelece a seguinte regra acerca da venda de um bem a condômino. Não pode o condômino, em uma coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser. Tanto por tanto, condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Dessa forma, podemos entender que, sendo a coisa indivisível, o condômino vendedor
deve dar preferência da compra a outro condômino, desde que mantido o preço que um terceiro pagaria, sendo o valor justo. Pois bem, e se o mesmo imóvel tiver mais de 2 condôminos e vários forem interessados em comprar a parte que será vendida, a quem deverá ter a preferência da compra? Bom, vamos lá. O mesmo imóvel possui 4 proprietários, cada um com 25% do bem, e um dos proprietários resolve dispor a sua parte. Qual dos outros 3 terá preferência na compra? As respostas para essa pergunta também foram dadas pelo legislador. Observe o parágrafo único do artigo 504 do Código Civil de 2002. No artigo 504 do Código Civil de 2002, no seu parágrafo único, estabelece: sendo muito os condôminos, preferenciará o que tiver benfeitorias em maior valor, e na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos comproprietários, que as quiserem depositando previamente o preço. A fim de saber quem terá direito à preferência na compra, a norma anterior estabelece as seguintes regras, que devem ser observadas sucessivamente. Regra 1. O condômino que tiver mais benfeitorias, obras realizadas sobre o bem. 2. Na falta de benfeitorias, terá preferência na compra o condômino que tiver maior quinhão, isto é, aquele que tiver maior porcentagem sobre o bem. 3. Se os quinhões forem iguais, todos os condôminos terão direitos de preferência na compra. Isso será proporcionalmente. Bom, para finalizar, vamos relembrar as 3 restrições que são a venda entre ascendente e descendente, a venda entre cônjuge, a venda entre condôminos. Agora, vamos iniciar o estudo do contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, que é uma modalidade contratual de extrema importância para aqueles que atuam no mercado imobiliário, uma vez que normalmente esse pacto precede de um contrato de compra e venda de imóveis. Agora, vamos iniciar o estudo do contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, que é uma modalidade contratual de extrema importância para aqueles que atuam no mercado imobiliário, uma vez que normalmente este pacto precede de um contrato de compra e venda de imóveis. Preliminarmente, é necessário observarmos que o contrato de compromisso, ou também chamado de promessa de compra e venda, não se confunde com o contrato de compra e venda propriamente dito. Com o intuito de distinguir os 2 pactos, vamos afirmar que o contrato de compra e venda é um contrato principal pelo qual as partes, vendedor, no caso, se obriga a transferir a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel a outra, a compradora, mediante um pagamento de quantia certa em dinheiro, que é o preço. Já no contrato de promessa ou compromisso de compra e venda, que é um contrato preliminar, que tem o objeto o contrato futuro de compra e venda. Por meio dele, o vendedor continua titular do domínio e somente será transferido após a quitação integral, após a quitação total do preço. Apesar de alguns autores não se referirem especificamente a contrato de compra e venda de imóveis e contrato de promessa de compra e venda de imóveis, os comentários deles se aplicam perfeitamente quanto ao objeto contratual, que é o bem imóvel. Desta forma, o contrato de promessa de compromisso de compra e venda de imóveis antecede o contrato de compra e venda imobiliária, de modo que o primeiro é considerado preliminar ao segundo. Na nossa aula passada, estudamos que o contrato de compra e venda de imóveis pode adotar 2 formas distintas, que são elas: o instrumento público, que se faz através de escritura pública, quando o valor do imóvel ultrapassa 30 salários mínimos, e instrumento particular, que se faz através de um contrato particular, quando o valor do imóvel não for superior a 30 salários mínimos.
Vimos ainda que o contrato de compromisso de compra e venda de imóveis não se confunde com o contrato de compra e venda de imóveis, haja vista que ambos possuem características próprias. Aí você pode me perguntar, qual a forma de contrato de compromisso de compra e venda? Ela se aplica a mesma regra para o contrato de compra e venda imobiliária? Pois bem, para responder à indagação, torna-se necessário abordarmos a redação do artigo 1417 do Código Civil de 2002. Segundo esse artigo, o 1417 consiste em que a promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, celebrado por um instrumento público ou instrumento particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Conforme esse artigo, podemos concluir que para o contrato de compromisso de compra e venda, a lei não impõe formalidades específicas, de modo que a forma é livre, podendo se adotar tanto o instrumento público, escritura pública, quanto o instrumento particular, que é o contrato. Portanto, o artigo 108 do Código Civil aplica-se tão somente para o contrato de compra e venda de imóveis. Desta forma, mesmo que o imóvel, objeto de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, tenha um valor superior a 30 salários mínimos, as partes não estarão obrigadas a adotar a forma de instrumento público, uma vez que para esse tipo de pacto temos a forma livre. Segundo alguns doutrinadores, a forma livre caracteriza em verdade, pois uma grande vantagem da promessa de compra e venda é possibilitar sua formalização sem os rigores do instrumento público. Bom, não resta dúvida que os dois contratos, no de compromisso de compra e venda e a efetiva compra e venda, não se confundem, de modo que o primeiro costuma preceder o segundo. Mas devemos ter em mente que nem sempre o contrato de compra e venda é precedido de um compromisso de compra e venda. Muitas vezes, a parte, o vendedor e o comprador, já possuem condições de efetuar imediatamente a compra e venda do imóvel, não havendo assim necessidade de um contrato preliminar. Nesse sentido, se podemos realizar diretamente um contrato de compra e venda, qual a vantagem de realizar um contrato de compromisso de compra e venda? Bom, devemos analisar o questionamento sobre dois ângulos distintos. Por um lado, é necessário descartar que o contrato de promessa de compra e venda imobiliária constitui uma garantia ao alienante, que é o vendedor, que somente transfere a propriedade para o comprador após o pagamento integral do preço negociado. É bom frisar que, mesmo formalizado o contrato preliminar, o vendedor continua proprietário do imóvel que está sendo negociado e somente será transferido ao comprador quando esse quitar as suas obrigações, que é de pagar o preço ajustado, quitar as despesas contratuais, dentre outras. Por outro lado, o contrato preliminar é também uma garantia para o próprio comprador, pois, cumpridas certas formalidades legais, adquire o direito de compra e venda do imóvel. Sendo assim, para o comprador, o contrato preliminar é de extrema utilidade, já que lhes garante o direito futuro de tornar proprietário do bem imóvel. Nesse sentido, vamos observar novamente o artigo 1417 do Código Civil, ao qual informa que, através de promessa de compra e venda, em que se não pactuou o arrependimento, aonde celebra por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire ao promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Ou seja, o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, desde que registrado no cartório de registro de imóveis, garante ao comprador um direito de efetivar a compra futuramente, desde que cumpra com as suas obrigações, é claro. Dessa forma, se não é estipulado às partes a possibilidade do arrependimento, o vendedor não pode desistir do negócio, de modo que, caso se negue a efetuar a compra e venda, poderá o comprador acionar o Poder Judiciário para requerer a adjudicação compulsória do imóvel,
que é a entrega obrigatória e coercitiva do objeto, no caso o bem comprado. Assim, nesta aula vamos falar mais sobre a adjudicação compulsória, um pouco mais para frente. Para confirmar a nossa análise, o artigo 1418 do Código Civil de 2002 estabelece que o promitente comprador, que é titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deles foram cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar. E, se houver recusa, pode requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Ainda sobre o tema, e para não deixar mais nenhuma dúvida, doutrinadores dizem que as partes envolvidas assumem a obrigação de fazer o contrato definitivo de compra e venda, mediante a outorga da escritura de compra e venda do imóvel compromissado. Após o inadimplemento, as obrigações financeiras são assumidas. Bom, após iniciarmos o estudo do contrato de compromisso de compra e venda e entender o que é o contrato de compromisso, vamos agora saber algumas diferenças entre o contrato preliminar de compromisso e o contrato de compra e venda propriamente dito. Já foi possível concluir que o contrato de compra e venda de imóveis não se confunde com o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária. Contudo, pela proximidade dos dois pactos, cabe a nós, neste momento, elencar os principais pontos de divergência. Esses pontos divergentes são a natureza, que é a natureza preliminar, e a forma, que é uma forma livre. Vamos então começar pela natureza preliminar. O contrato de compromisso de compra e venda de imóveis é considerado um pacto preliminar, ou seja, precede algo que vem antes. Mas o que seria preliminar? Normalmente, este contrato preliminar antecede um contrato definitivo de compra e venda imobiliária. Isso como já sabemos. Então, aqui temos a primeira diferença, aonde o primeiro é considerado um contrato preliminar e o segundo é um contrato definitivo. Relembre que o contrato definitivo não necessariamente depende do contrato preliminar, de tal forma que é possível que exista um contrato definitivo de compra e venda de imóveis sem que tenha havido um contrato preliminar. Também é correto dizer que a razão de existir um contrato preliminar é justamente a intenção de realizar futuramente um contrato definitivo. Afinal, ninguém faz um contrato com compromisso de compra e venda de um imóvel se não tem interesse de no futuro comprar ele. Bom, outra diferença é a forma livre. Conforme nós já sabemos, o contrato de compromisso de compra e venda de imóveis pode adotar qualquer forma. Logo, as partes interessadas em firmar tal contrato podem fazê-lo por meio de um instrumento particular, um contrato particular, elaborado pelas próprias partes. Ou também pode fazer por instrumento público, que é a escritura pública, lavrada por tabelionato, no cartório de notas. Como já sabemos também, o contrato definitivo de compra e venda de um imóvel segue a regra do artigo 108 do Código Civil, que define a forma contratual conforme o valor do imóvel que está sendo negociado. Vamos agora entender um pouco sobre o que seria o contrato público e o que seria o contrato particular, para que não resta dúvidas sobre o tema. Você pode me perguntar, quando é utilizado o contrato público e o contrato particular? Olha, a regra é que o instrumento público seja utilizado em casos de negócios jurídicos que visam a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis, salvo se o valor do imóvel for abaixo de 30 salários mínimos. Já o instrumento particular pode ser utilizado independentemente do seu valor, sempre que a lei expressamente permitir, bem como nos negócios referidos na pergunta que a gente acabou de falar, que sejam abaixo de 30 salários mínimos. Surge aí outra pergunta.
Existe muita diferença entre os dois? Bom, o instrumento público é realizado por um profissional de direito, que exerce uma função pública, ao passo de que um instrumento particular pode ser realizado por qualquer pessoa. A vantagem do instrumento público é na orientação, na realização, que é feita pelo tabelião, que vai trabalhar de forma imparcial e esclarecendo, fazendo os esclarecimentos do conteúdo do contrato, tais como também prevendo os erros. Aí surge outra pergunta: existe muita diferença entre os dois? Bom, o instrumento público é realizado por meio de um profissional do direito, que exerce uma função pública, ao passo de que o instrumento particular pode ser realizado por qualquer pessoa. A vantagem do instrumento público está na orientação realizada pelo tabelião, que de forma imparcial trabalha e esclarece todo o conteúdo do contrato, bem como também prevê os erros. O ato, por ele praticado, possui presunção relativa de veracidade, ou seja, garante-se a segurança jurídica do negócio realizado. Por fim, você pode me fazer mais uma pergunta. Um contrato é mais importante que o outro? Dá mais garantia que o outro? Em tese, não. Porém, quando realizado por instrumento público, a chance de ocorrência de um erro, uma anulidade ou nulidade, é muito menor. E assim vai prever os litígios. Após esclarecermos essas dúvidas, vamos estudar um pouco as partes do contrato de compromisso de compra e venda. Vimos nas nossas aulas passadas que no contrato de compra e venda as partes são o vendedor, que tem o dever de transferir o imóvel, e o comprador, que se obriga a pagar o valor acordado. Já no contrato preliminar de compromisso de compra e venda, as partes sofrem uma alteração na sua nomenclatura. Na maioria das vezes, esse pacto contém as seguintes partes: o promitente vendedor, aquele que se compromete em vender o imóvel, e o promitente comprador, aquele que se compromete a comprar o imóvel. Agora, vamos encerrar o nosso estudo sobre o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, aonde terminaremos os estudos das diferenças entre o contrato de compromisso de compra e venda e o contrato definitivo de compra e venda. Além disso, analisaremos o instituto da adjudicação compulsória, que é um instrumento judicial de grande utilidade para quem atua no mercado imobiliário. Bom, não devemos deixar de falar sobre a previsão legal, reforçando as diferenças entre um contrato de compromisso de compra e venda e a venda imobiliária. O Código Civil de 2002 disciplina em momentos distintos o contrato definitivo de compra e venda, que é previsto nos artigos 481 e 523 do Código Civil de 2002. Já o contrato de compromisso de compra e venda está disciplinado nos artigos 1417 e 1418 do mesmo Código Civil. Então, vamos agora relembrar pela última vez as características que diferenciam o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária e o contrato de compra e venda imobiliária, para que não possamos esquecer nunca. São elas: a natureza, a forma, as partes e a previsão legal. Bom, mudando um pouco de assunto, vimos que o contrato de promessa de compra e venda de imóveis gera uma garantia ao comprador, que é o direito de celebrar a compra e a venda definitivo, mesmo contra a vontade do vendedor. Isto é, permite-se a possibilidade de uma adjudicação compulsória do bem. Vamos falar o que é adjudicação? A adjudicação é um ato judicial mediante ao qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa, o bem imóvel, se transfere de seu primitivo dono para o credor, que será o adquirente, que então assume sobre ela todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda qualquer alienação. No caso, a adjudicação possui o adjetivo compulsória, que quer dizer obrigatória. Deve ser cumpridos certos requisitos. Ela ocorrerá mesmo contra a vontade do credor. Pois bem, para que o comprador
tenha direito à adjudicação compulsória, devem estar presentes os seguintes elementos: a elaboração de um contrato de compromisso ou promessa de compra e venda imobiliária sem cláusula de arrependimento. O contrato não pode prever expressamente a possibilidade de desistência. E o registro do contrato, público ou particular, conforme o caso, o cartório de registro de imóveis. Sendo assim, concluímos que a adjudicação compulsória é uma ação judicial distinta a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade imobiliária quando não vier a ser lavrada a escritura definitiva, em solução de uma promessa de compra e venda de um imóvel. Quando o vendedor e o comprador de um imóvel celebram um contrato de promessa de compra e venda para pagamento do preço em prestações, ambas as partes se comprometem, após quitado o preço, a promover a lavratura da escritura definitiva. Se qualquer das partes, seja o promitente vendedor, seja o promitente comprador, por razões diversas, não concluir o negócio jurídico com a lavratura da escritura definitiva, a parte interessada pode ajuizar a ação de adjudicação compulsória, com a finalidade de, mediante sentença, obter a carta de adjudicação, que será levada então para o competente cartório de imóveis, independente da celebração da escritura. A ação de adjudicação compulsória segue na Justiça e o seu procedimento é o sumário, que é um rito mais célere. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, jurisprudência é uma análise de direito e de leis. Essa jurisprudência consolidou o entendimento de que a ação de adjudicação compulsória pode ser proposta ainda que o contrato de promessa de compra e venda não seja lavrado a registro no cartório de imóveis. Vamos agora falar um pouco sobre as arras, também conhecidas como sinal de pagamento. Trata-se de um instrumento muito utilizado nos contratos de compromisso de compra e venda imobiliária, que demonstra nítido interesse em realizar um futuro contrato de compra e venda. As arras, também denominadas sinal, consiste numa cláusula contratual em que se estipula a entrega do dinheiro ou do bem para uma parte, com o objetivo de garantir o contrato. É conhecido o sinal dado em pagamento para assegurar um certo negócio. Vamos explicar. Pedro vai até a loja de impressão, com o intuito de reaver algumas fotos tiradas em sua lua de mel. Na ocasião, a atendente pede para que seja adiantado o valor de 50% do custo total. Este valor é pago antecipadamente e aí damos o nome de arras, ou sinal. Existem duas espécies de arras, cada qual com características próprias. Elas são arras confirmatórias e as arras penitenciais. As arras confirmatórias, uma vez pagas, são consideradas início de pagamento, demarcando o início da execução contratual. Não é permitido o arrependimento das partes. Neste caso, prestado o sinal, caso uma das partes resolva desistir do negócio, o valor pago servirá como indenização, permitindo ainda a indenização suplementar, na hipótese de dano superior ao valor dado em arras. Arras confirmatórias caracterizam principalmente por não permitirem direitos de arrependimento e por serem possíveis de indenização suplementar, desde que o prejuízo da parte inocente seja superior ao valor dado em sinal. Já as arras penitenciais, apesar de também possuírem caráter indenizatório, diferenciam das arras confirmatórias, por garantirem o direito de arrependimento, de modo que as partes que arrependem, embora percam o dinheiro dado inicialmente a título de arras penitenciais, não pode ser obrigado a pagar a indenização suplementar. Logo, embora o valor pago inicialmente sirva de indenização para as partes inocentes, o desistente não pode ser compelido a pagar uma indenização suplementar. Conforme se observou, as arras ou sinal possuem grande aplicação prática, sobretudo para aqueles que trabalham na área imobiliária.
Para finalizar a aula de hoje, vamos recapitular algumas características do sinal. As arras ou sinal é um ato negocial preliminar, em que a pessoa que estiver adquirindo um imóvel efetua em favor do proprietário vendedor o pagamento de uma quantia em dinheiro ou através de outro bem imóvel, como garantia de execução e do cumprimento do contrato de compra e venda, que será formalizado em um momento posterior. Essa prestação inicial tem como finalidade essencial confirmar um interesse concreto do comprador em concluir o contrato de compra e venda, até que seja celebrada a escritura definitiva, quando então será realizado o pagamento da parte restante do preço ajustado. Por isso é que a prestação a título de arras é feita como sinal a princípio de pagamento, para posterior liquidação e quitação do preço total do imóvel. Na prática imobiliária, muitas vezes o vendedor encontra-se na situação objetiva de não poder assinar no momento desejado pelo adquirente a escritura definitiva, seja em razão de falta de registro de escritura ou ato translativo anterior, como acontece no caso do formal de partilha não registrado, seja também em virtude de existência de débitos tributários que impeçam a lavratura imediata do ato notorial de transmissão formal da propriedade. Assim, para garantir a concretização do negócio e a reserva do direito adquirido, o comprador realiza o pagamento de um sinal em dinheiro, a crédito ao vendedor. Bom, queridos cursistas, e por aqui encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. E espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido bastante coisa do que vimos aqui hoje. E lembre-se de acessar nossa sala virtual e de participar dos fóruns e postar as dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima videoaula. Um grande abraço e tchau!